E aí, o Maicon é ídolo ou não é ídolo do Grêmio? Eis a questão. A real é que o Capita está em Porto Alegre, chegou hoje de manhã para organizar a vida dele, as coisas dele, né? Mas também para dar uma coletiva, uma entrevista de despedida, de talvez um pouco de satisfação até, mas sobretudo para receber uma homenagem do clube, do Grêmio, né? Que eu acho que ele merece, é um cara que está na nossa história e de forma positiva, né? Um saldo muito mais positivo do que negativo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre o capitão Maicon. E aí, ele é ídolo ou não é? Antes de adentrar especificamente ao conteúdo, quero dizer que esse vídeo excepcionalmente também está no meu Instagram, @lucas_von, né? Bem como no youtube.com/falavon, onde praticamente diariamente tem vídeo rolando. Então, né, quem estiver vendo de um lado pode acessar também do outro e vice-versa. Mas, voltando ao Maicon, né, muitos grupos de WhatsApp de gremistas, no próprio Twitter também se viu muito esse debate, né, os pró-Maicon, os... não é anti-Maicon, mas os que já discutem um pouco a questão de idolatria, de ser ídolo, de não ser ídolo. Eu acho que primeiramente a gente tem que dizer uma coisa. O cara ser ídolo ou não é uma coisa muito pessoal, né? Tá tudo bem alguém ser ídolo para um gremista e não ser para o outro, né? Bem como os rankings. Quem é o teu maior ídolo do Grêmio? Alguém vai dizer que é o Renato, outro vai dizer que é o Danley, outro vai dizer que é o não sei quem, o Tarcísio, e tá tudo certo, né? Todos são grandes gremistas, grandes nomes que ficaram na história, cada um tem seus motivos, tem a sua história pessoal também, atrelada à história do atleta, né? Então tá tudo certo. Só que tem uma coisa que a gente tem, não é que a gente tenha que chegar num acordo, mas tem uma questão maior do que qualquer um de nós, que é o clube, né? Que é o Grêmio. E muito se fala que o Renato, por exemplo, é o maior ídolo do Grêmio. Eu acho que isso é um pouco indiscutível, sabe? Pelos feitos dele, por tudo que ele representou para o clube. E não à toa tem uma estátua do cara na esplanada. Não tem uma do Tarcísio, não tem uma do Darley, não tem uma do Jardel, não tem... Entende? Então eu acho que é um pouco consenso, sabe? Talvez alguém diga assim, cara, o meu maior ídolo do Grêmio é o Nildo. É o Nildo. É o Gilson Cabeção, foi um dos meus primeiros ídolos do Grêmio. Pode ser para mim o maior até hoje, o Nildo. Vai lá, o Nildo Bigode. Cara, será que não seria estranho ter uma estátua do Nildo na esplanada? Seria. E eu mesmo, se ele fosse meu maior ídolo, não estou dando um exemplo, né, hipotético, eu mesmo acharia estranho, né? Porque há um entendimento geral também do que representa para o clube, né, cada atleta. Então é nessa seara que a coisa começa a ficar mais, né, o debate começa a ganhar corpo, se o Maicon ele é ou não é um ídolo para o clube, Grêmio, na instituição, na história, como entra, como fica, melhor dizendo, na história do Grêmio a pessoa do Maicon, né, a figura do Maicon. Na minha opinião, é como um ídolo. Ele fica na história como um ídolo do Grêmio, ainda que o Joãozinho, a Mariazinha, alguém possa dizer, pra mim ele não é, eu não gosto tanto assim, tá tudo certo, é legítimo. Alguém pode dizer até que não gosta do Renato, algum gremista, né, pode até dizer isso. E tudo bem, é legítimo pessoalmente, cada um gosta ou desgosta de quem bem entende, mas eu acho que pro clube Grêmio, o Maicon fica na história sim como um ídolo. E eu lembro até, quem estiver aqui vendo pelo Instagram, pelo meu Instagram, pode até procurar ali nos stories que tem um destaque que são ídolos. E tem um vídeo que eu falo de um texto que eu fiz no Globo Esporte anos atrás sobre o Tcheco. Ser ídolo ou não ser ídolo, né? E eu tô num programa esportivo falando disso com o Tcheco presente. O Tcheco também era um convidado do programa. E eu relembro o texto que eu fiz falando... o Tcheco é ídolo ou não é ídolo, né? E aí eu fiz lá, concluindo que pra mim ele era, né? Que era um cara de quem eu tinha orgulho de falar, da entrega dele em campo, da liderança que ele exercia, canalizava a crise pra ele, orientava os jovens, fazia gol em Grenal, fazia gol em mata-mata. Eu achava um cara que tava no time certo na hora errada, né? Na minha opinião, todo mundo pode discordar tranquilamente. E eu fiz esse texto na época, que até o título do texto era Insira um título. Eu mantive ali a formatação do blog, que era insira um título, porque era só isso que faltava pro Tcheco, na minha opinião, um título, né? Então eu não botei título no texto, foi essa brincadeira. E o Tcheco me ligou na época, acho que foi 2012 isso,
Porque o texto eu fiz porque ele estava declarando que ia se aposentar. Era esse o motivo. Ele estava no Curitiba, já encerrando a carreira, declarou que no fim da temporada, ou no fim do Campeonato Paranaense, uma coisa assim, ele ia se aposentar. E aí eu fiz o texto em homenagem ao cara, né, que estava se aposentando e tal. Ele me ligou, ele entrou em contato com o Globo Esporte, com a Globo.com, sei lá, e conseguiu meu número e me ligou para agradecer pelo texto, que ele ficou muito emocionado, babá, e ele disse que estava com o Pereira, né, junto ali na concentração do Curitiba, o zagueiro que foi do Grêmio também, e os dois sabiam da grandeza do Grêmio, e ele sabia que ter ganho só gauchão era muito pouco, que faltou algo mais, ele era ciente disso, e ficou muito feliz com o meu texto e tal. E aí eu falei disso ao vivo nesse programa, que tá lá o trechinho do vídeo no meu Instagram, e ele lembrou, disse, realmente, foi muito legal. E cara, aí eu pergunto, né, e o Maicon, nem falta título, porque o Tcheco tinha vários elementos ali naquele texto que eu fiz pro Tcheco, eu falei das características que compõem um ídolo, né, liderança, carisma, não sei o que, liderança técnica, liderança anímica, E aí eu falei, realmente, cara, o Tcheco ficou com essa lacuna dos títulos grandes e relevantes, né, mas o Maicon não ficou, cara. Ele inclusive, apesar de ele também ser campeão da América, né, colocou a faixa no peito, mas ali ele perdeu espaço pro Arthur e tal, e teve lesão e não foi uma figura importante. Mas apesar disso, ele é campeão da América, né? É bom que se diga. Mas antes disso, ele ganha um dos títulos mais importantes da história do Grêmio, que é o Penta da Copa do Brasil. É um título que tira o Grêmio de uma fila, que tira um peso do Grêmio, que inclusive abre caminho para o Tri da América depois. É um Grêmio mais leve, é um Grêmio diferente, com novos ares, com mais confiança, né? E ele é importantíssimo no Penta da Copa do Brasil. Então o Maicon nos liderou por 3 anos aproximadamente de hegemonia em Grenais, né? A coisa que era do D'Alessandro, ele acaba roubando essa cena e começa a colocar os Grenais no bolso, com direito a dedo na cara, no cara ou coroa, enfim, exercendo uma liderança de fato ali, né? E essa hegemonia em Grenais também é um negócio raro, sabe? E aí tem gente que vai dizer assim, mas o cara só ganhou um título, não sei o quê. Cara, então o Paulo Nunes não é ídolo, sabe? Se bem que o Paulo Nunes ganhou mais de um título, mas tem vários caras que as pessoas consideram ídolos que ganharam 1 ou 2 títulos também. E nem tiveram a liderança nos Grenais depois, hegemonia em Grenais e tal. Então, assim, em termos de feitos, ele está no mínimo na mesma prateleira de muito jogador que é considerado ídolo do Grêmio. E eu acho que o que pega muito pro ranço de alguns, né, é essa última etapa de Maicon no Grêmio, sabe? Realmente, desde 2018 ele ainda fez bons jogos e tal, mas vamos lá, desde 2019, ou seja, a gente estava caminhando para 3 anos de Maicon que tá fora totalmente não é de ritmo, mas ele tá fora de forma física mesmo, ele tem uma lesão crônica que atrapalha demais, toda hora ele se lesiona, aí fica fora de ritmo, aí volta, aí tenta, aí não consegue jogar 90 minutos, aí quando consegue chegar perto disso se lesiona de novo. Então, isso aí criou um ranço na galera, de forma geral, né? Só que, cara, eu vou lembrar vocês, o Paulo Nunes voltou ao Grêmio no ano 2000, se eu não me engano foi em 99, não, 99 ele tava no Palmeiras. Acho que tava no Palmeiras, foi campeão e tal. Se eu não me engano, no ano 2000, o Paulo Nunes volta ao Grêmio. E não faz nada, não acontece nada, só suga dinheiro do clube, como alguns dizem, né? E aí, o Paulo Nunes deixou de ser ídolo? Pra mim não, pra mim eu vou lembrar dele de 95, de 96, sabe? Então assim, o 2019, 20, até esse começo de 21 aí do Maicon não apaga o que ele fez antes, sabe? Ele foi um dos alicerces da virada de chave do Grêmio ali, para começar a ser um clube mais competitivo e até mesmo vitorioso, sabe? Então, eu tenho ele em alta conta, eu acho que para a história é o que vai ficar. E uma coisa que eu falava do Tcheco, acho que serve para ele também, é um cara que independentemente dos resultados e etc., ele sempre deu o máximo dele em campo, às vezes o máximo dele era insuficiente, mas isso são outros 500, mas ele sempre deu o máximo, não mediu esforços, não poupou suor, não se irritou às vezes como a gente se irritava em casa, eu acho que, né, incorporou um pouco esse torcedor em campo. Então, para mim, o Maicon sai com um papel muito bonito no clube, sai com as portas abertas, sai para de repente retornar em outro cargo, em outra posição,
em outra jornada aí, né? Eu acho que deu fit ali, né? Maicon e Grêmio, acho que rolou. E na minha opinião é isso. Aí tem gente que vai ter um ranço, que vai dizer que o Maicon, mais uma vez ele declarou não sei o quê, mas outra vez ele fez isso num jogo. Cara, é óbvio que tem mil questões do Maicon que foram erros, que foram ruins, que foram erradas. Mas quem não tem, cara? Quem não tem? Quem não tem? Eu vou dizer aqui, o Fernandão, eu acho que, vendo de fora, né, óbvio, talvez seja o maior colorado de todos os tempos. Maior que o Falcão, que o D'Alessandro. Eu já tive esse debate com amigos colorados, é claro que quem tem que dizer isso são eles, né? A palavra final é deles. Mas o Fernandão, cara, ele foi fundamental para mudar o patamar do Inter, sobretudo no cenário internacional, né? Liderança técnica em campo, liderança anímica fora. Cara, o Fernandão já declarou uma vez que o time do coração dele era o Goiás. Ele declarou isso uma vez. O Fernandão já foi executivo de futebol, diretor de futebol, uma coisa assim no Inter. Ele demitiu o técnico do Inter e se contratou como técnico. Né? Se a gente quiser esmiuçar, tem muita coisa que o Fernandão fez que não foi tão assim, tão mágico, tão incrível, tão... meu Deus, o cara é o maior colorado de todos os tempos. Não, cara, todo mundo é ser humano, é falível, ou tem outros contextos, outros, né? Ou tá num dia ruim, ou toma uma decisão não tão boa. Agora, então a estátua do Fernandão tá errada lá no Beira-Rio. Eu acho que não, cara. Eu acho que o que ele fez de bom para eles, infelizmente para nós, né, é muito maior do que vários outros pequenos episódios. Né? Aí tem todo ídolo, se tu for pegar uma lupa e botar ali em cima, cara, mas olha o que ele disse aquela vez, mas olha o que ele fez nesse jogo, mas olha aqui, sabe? Mas acontece, cara, é todo mundo assim. Só que quando o tempo vai passando e o distanciamento histórico vai se dando, eu acho que os grandes feitos, as coisas boas, vão ficando mais enraizados e esses pequenos, né, ranços vão sumindo, vão se apagando. Esses tempos eu revi a final da Libertadores de 83. Cara, o De Leão jogou mal. O De Leão jogou mal. O De Leão jogou muito mal na final da Libertadores de 83. Sério mesmo, o De Leão é um dos maiores ídolos do Grêmio. Mas acontece, cara. Aí hoje em dia o Kahneman faz uma partida horrorosa e alguém diz, o Kahneman, não sei o que, cara. Podem ter certeza, o Kahneman ainda vai fazer jogos ruins. Vai fazer bons também, mas daqui a 30 anos, cara, o Kahneman vai estar num pedestal merecidíssimo, diga-se de passagem, ele e o Jeromel, que ninguém vai lembrar do gol contra que o Jeromel fez não sei quando, do jogo que o Kahneman fez mais ou menos, disso, daquilo, não. As coisas boas, o Grêmio tem 120 anos de história, o Grêmio só ganhou 3 Libertadores, cara. Só ganhou 3 anos a Libertadores. Eu sei que ela não existe desde sempre, mas vocês estão entendendo? Aí o cara que foi fundamental para ganhar uma Libertadores não pode ser julgado porque um dia ele chegou no treino, não sei o que, e falou uma merda, ou errou um gol feito no outro jogo. Não, cara, não, o foco tá aqui, ó, cara. A gente conta nos dedos as Copas do Brasil, a gente conta nos dedos os títulos grandes todos, sabe? Mas o Renato pediu para contratar o Thiago Neves, o cara fez 2 gols no Mundial, cara. Que Thiago Neves, quem é que vai lembrar daqui a 20 anos que o Renato pediu o Thiago Neves e pediu mesmo, e azar, cara, ele erra, né? E tem todo um contexto também da direção, mas isso aí já é outro papo, sabe? Então, assim, tem muita gente ainda contaminada com o Maicon, né, dos últimos tempos, que realmente não entregou muito, não agregou muito, mas eu tenho certeza que com algum distanciamento histórico, com algum tempo, dando um tempo ao tempo, o que vai ficar do Maicon é, sem dúvidas, uma grande figura. Vamos ver então, vamos ver o que ele tem a dizer na coletiva e depois no YouTube a gente coloca outro vídeo aí de análise da coletiva. Feito, era mais ou menos isso, falou, abraço.